Uma mãe fugiu de casa com os dois filhos pequenos na madrugada para escapar de um marido violento, sem dinheiro, sem destino certo, sem ninguém esperando do outro lado. Ela tinha apenas um caminhão de coleta de materiais recicláveis, a noite aberta na frente e a decisão de não deixar os filhos saberem o que estava realmente acontecendo. Então ela chamou aquilo de aventura. Se você está acompanhando pela primeira vez, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, porque ela vai te deixar pensando por muito tempo. O filme A Melhor Mãe do Mundo, lançado no Brasil e dirigido pela cineasta Ana Mui Laerte, acompanha Gal, uma mulher que trabalha como catadora de materiais recicláveis e que, depois de esgotar as poucas alternativas que tinha para se proteger de um relacionamento abusivo, toma a única decisão que ainda estava em suas mãos. Pega os dois filhos pequenos, coloca no caminhão e vai embora na calada da noite. Sem plano detalhado, sem rede de apoio sólida, sem garantia nenhuma do que vai encontrar pela frente. Apenas ela, as crianças e a estrada. O que torna esse filme diferente de qualquer outro sobre violência doméstica não é a fuga em si, é o que Gal faz com ela. Em vez de deixar os filhos entenderem a gravidade do que está acontecendo, ela reenquadra tudo como se fosse uma expedição, uma brincadeira, uma aventura que eles têm sorte de estar vivendo. E as crianças, como crianças fazem, acreditam, porque crianças precisam acreditar em alguma coisa para continuar andando. A diretora Ana Mui Laerte declarou em entrevistas que a imagem de uma mãe puxando sozinha o seu caminhão foi a que a assombrou até se tornar filme. Ela disse de forma direta que a sociedade, moldada por séculos de estrutura masculina, foi construída de um jeito que não pensa nas mães e muito menos nas crianças. Cada mãe está carregando o seu próprio caminhão, sozinha, pela cidade, enquanto o sistema faz de conta que não vê. Quando essa declaração é colocada ao lado do que Gal vive na tela, o filme para de ser apenas a história de uma mulher específica e passa a ser o retrato de um silêncio muito maior. O que faz a dor do filme ser tão particular é o mecanismo que ele usa para transmiti-la. Não há gritos, não há cenas de violência crua sendo exibidas para provocar o espectador. O filme escolhe um caminho mais difícil e, por isso, mais devastador. Ele coloca duas perspectivas diferentes dentro do mesmo quadro e obriga o público a habitar as duas ao mesmo tempo. As crianças enxergam a viagem, Gal enxerga a fuga. O espectador enxerga o abismo entre essas duas coisas. Quando uma criança olha para a mãe e vê alguém que a está levando para uma descoberta, o primeiro sentimento que surge pode ser curiosidade, pode ser euforia, pode ser até uma certa leveza. Mas quem está assistindo ao filme não tem essa permissão. Quem assiste sabe por que o caminhão saiu naquela hora, sabe por que Gal não pode parar, sabe que o que está preservando a infância daquelas crianças naquele momento não é segurança real, é narrativa. É a escolha de uma mãe sobre como nomear o que está acontecendo. Gal não recorre a esse recurso porque é ingênua ou porque não entende o que está vivendo. Ela faz isso porque é o único escudo que ainda sobrou. Ela não tem dinheiro suficiente. Não tem um sistema confiável para recorrer. Não tem uma casa segura esperando por ela do outro lado. O que ela ainda controla é a forma como fala com os filhos sobre o mundo. E ela usa esse controle com uma precisão que dói de observar. Toda mãe conta histórias para os filhos. Mas Gal conta histórias dentro de uma circunstância que exige muito mais do que criatividade. Ela conta histórias para que os filhos tenham calma suficiente para continuar andando, para que não congelem de medo no meio do caminho, para que a realidade não os alcance antes que ela consiga colocar alguma distância entre eles e o perigo. Esse trabalho emocional que ela realiza enquanto dirige, enquanto pensa no próximo passo, enquanto esconde o próprio medo, é o coração do filme. É nesse ponto que A Melhor Mãe do Mundo se torna algo além de um drama sobre violência doméstica. Ele se torna um filme sobre o que a imaginação realmente significa quando a vida aperta. Existe uma ideia romântica de que imaginar mundos diferentes é um luxo, uma leveza, uma escapatória sem consequências. Mas o que Gal demonstra é que a imaginação pode ser um trabalho brutal. Construir um mundo mais suave do que o real, só para que os filhos não toquem tão cedo na crueldade, é uma tarefa que exige força, não ingenuidade. A narrativa do filme poderia ter escolhido o caminho mais direto,
e mostrar o peso de tudo com linguagem pesada, cores escuras e silêncios carregados de ameaça. Mas Mui Laerte faz uma escolha muito mais arriscada e muito mais honesta. Ela mantém os espaços de luz. Há momentos em que as crianças ainda conseguem sorrir, momentos em que a curiosidade delas ainda funciona, momentos em que o caminhão parece para elas parte de uma história que vale a pena estar vivendo. E é justamente nesses momentos que o filme pesa mais para o espectador, porque a leveza das crianças contrasta com tudo que o adulto que assiste já sabe. O filme não usa lágrimas para forçar o choro, ele usa ternura. E não existe nada mais perturbador do que testemunhar uma mãe ainda sendo terna no meio do colapso. Ver Gal proteger a fantasia dos filhos enquanto carrega sozinha o peso real de tudo é o que faz o espectador não conseguir se libertar tão cedo depois que o filme termina. Mas seria um erro parar na admiração por Gal sem fazer a pergunta que o próprio filme levanta. Por que ela teve que fazer isso sozinha? Por quê? Uma mulher em situação de violência doméstica, com 2 filhos pequenos e sem renda estável, chegou a um ponto em que a única saída era pegar o caminhão de trabalho e ir embora de madrugada. Onde estavam as estruturas que deveriam ter existido antes disso? Onde estava a rede de proteção que deveria ter chegado antes que a fuga se tornasse a única opção? Mui Laerte não responde a essas perguntas de forma didática dentro do filme. Ela simplesmente mostra o resultado do que acontece quando essas estruturas falham. Mostra uma mulher sendo obrigada a inventar proteção onde o sistema deveria tê-la fornecido. Mostra crianças sendo levadas por uma aventura que, na verdade, é uma fuga, porque ninguém organizou o mundo de modo que a mãe delas tivesse alternativa. Há uma ironia que dói especialmente nessa história. Gal se esforça para preservar a infância dos filhos. Esse esforço é real, é amoroso, é tudo que ela tem para oferecer naquele momento. Mas o próprio fato de esse esforço ser necessário já significa que a infância deles não pode sair completamente intacta da experiência. Crianças não precisam entender todas as palavras para sentir que algo está errado. Elas leem o ritmo da mãe, leem o cansaço na voz, leem a forma como o sorriso aparece um segundo depois que deveria. Elas sabem, mesmo quando não sabem. Então, Gal consegue adiar o momento em que os filhos vão entender o que aconteceu. Ela não consegue apagar. E o filme tem a honestidade de deixar isso claro sem precisar verbalizar. A dor que a melhor mãe do mundo deixa não é a dor aguda de uma cena específica. É a dor que fica depois, quando o espectador continua pensando no caminhão andando pela cidade, nas crianças dormindo enquanto a mãe dirige, sem saber exatamente para onde, na forma como o amor pode ser a coisa mais bonita e mais trágica ao mesmo tempo. Uma mãe não pode dar aos filhos a viagem que eles mereciam. Ela faz o que é muito mais difícil. Convence eles de que estão indo em direção à luz. Isso não é uma história sobre uma viagem. É uma história sobre o que uma mãe é capaz de construir com as mãos quando o mundo inteiro parece desmoronando. Se esse filme ou essa história tocou você de alguma forma, conta aqui nos comentários o que ficou da sua cabeça depois de ler até aqui. Dá like se você acha que histórias como a da Gal precisam ser contadas, se inscreve para continuar acompanhando análises assim e divide esse conteúdo com quem você sabe que vai sentir a mesma coisa.